Bom, boa noite a todos. Então, é um momento, acho que importante para mim, nesse sentido de poder ajudar vocês, familiares, né, de apoiar os seus filhos, né, aqui nessa casa, porque eu, como vários de nós aqui, eu sou filho dessa casa, né? Assim, eu fiz faculdade aqui, eu fiz minha residência aqui, fiz meu doutorado aqui, tá? Toda a minha vida profissional foi aqui. E tudo que o Milan falou, eu senti a mesma coisa, né? A gente passa por todos esses sofrimentos e a gente vê. Eu estou muito próximo da residência, eu dou aula para os quarto anos, sempre gostei de dar aula, de estar próximo e ensinar, né? E eu vejo momentos em que os alunos não estão nem aí porque eu estou falando, sabe? Eu vejo momentos em que os alunos estão perdidos. E aí a gente pensa, puxa, né? Eu achava que eu fiz uma faculdade muito legal, que eu curti tudo, né? Mas depois, olhando assim, eu falei assim, nossa, quanto sofrimento eu tive na faculdade também, sabe? E, de repente, uma coisa que me incomodou quando estava na residência foi, ao estudar suicídio, né, descobrir que depois de 30, 40 anos de conhecimentos sobre medicações que avançaram na psiquiatria, tudo, o suicídio não tinha diminuído no mundo, né? E isso foi mais ou menos em 2000. Tá? Nós estamos em 2017. Não, foi em 1990. Estamos em 2017, mais de 25 anos depois, né? Ainda, em muitos países do mundo, o suicídio não diminuiu. Tá? Alguns países, com uma prevenção nacional, está diminuindo, mas assim... no Brasil, está aumentando. Tá? E a gente vê, né, os filhos dessa casa sofrendo tudo isso, e eu quero ajudar eles, né, e eu quero ajudar vocês, né, a tentar melhorar esse panorama. Tá? E não só agora, mas continuamente, e tentando ajudar para explicar um pouco o que é esse sofrimento, né? E eu não vou focar no suicídio, mas vou focar mais na questão da depressão, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que é depressão, né? E como lidar com uma pessoa, né, que é próxima à sua, né, e que possa ter uma depressão, porque isso não é muito fácil, né? A ideia de prevenção de depressão, acho curioso que esse tema é muito raro em psiquiatria, a gente não vê programas de prevenção de depressão por uma situação tão complicada, e o que isso tem a ver com a medicina USP. Então, como o professor Yuri já comentou, né, esse ano a Organização Mundial de Saúde determinou, né, decidiu que o tema principal, né, para ser abordado e trabalhado seria a depressão. Então, Dia Mundial da Saúde, no 7 de abril, foi sobre vamos falar de depressão, né? Então, eles prepararam vários posters, né? Muito material para que assim, todo o sistema de saúde pública do mundo inteiro pudesse facilitar, né, o processo de apresentar a questão da depressão, as pessoas entenderem melhor e poderem abordar melhor e tentar diminuir esse problema da depressão, né? E aqui tem algumas informações gerais só para apontar a importância da depressão, né? Porque a depressão, né, e a ansiedade custam muito para a sociedade, para os governos, né? Os custos estimados globais é de $1 trilhão, né? Afeta até 10% da população, né? Então, quando eu pego uma aula de um aluno de medicina, eu falo assim, aqui tem quantas pessoas, né? Tem 40 pessoas na aula. 4 de vocês com certeza vão ter depressão, né? E aí você fala assim, dessas 4, né, pode ser você, né?
Então, é uma coisa importante. E a depressão está aumentando. Então, depois de quase 25 anos, houve um aumento de 50% de depressão e ansiedade. Tá? Então, é um problema que está piorando. Tá? Tem outros fatos. Né? É a maior causa de piora da saúde e incapacitação no mundo. Então, isso aqui foi declarado próximo ao dia 7 de abril. Então, antes se considerava que eram as doenças cardiovasculares, porque matavam bastante, tudo, mas hoje é a depressão. 300 milhões de pessoas agora estão sofrendo de depressão. É muita gente. E no Brasil, 17 a 20% da população poderá ter depressão ou outros transtornos de humor durante a vida. Também, aí, se você for colocar assim, é o risco ao longo da vida, não agora. Né? Alguma vez na sua vida, você pode ter um episódio depressivo. Então, isso chega assim, quase a 1/5 da população brasileira. Isso são dados do Brasil. E só para pontuar, acontece mais em mulheres do que em homens. Então, o primeiro conceito principal é que depressão, na verdade, se remete ao conceito de doença. Né? Muitas vezes as pessoas consideram ou avaliam ou julgam a depressão como uma questão psicológica, uma questão de moral, de fraqueza. Né? Não acreditam que a depressão existe. Né? Seria só uma desculpa para não fazer as coisas ou para não dar certo. Mas existem muitas evidências muito claras de que depressão está relacionado com doença. Na verdade, certamente são várias doenças que vão acabar desencadeando processos que prejudicam o cérebro a ponto do cérebro arriar, quebrar e ter o quadro depressivo. Então, são várias causas possíveis que muitas vezes se entrelaçam e chegam no quadro de depressão. E esse quadro, né, tem esse lado que seria mais psicológico, né, que eu colocaria do lado mental. Para falar, por exemplo, de tristeza. Tristeza é o que as pessoas confundem com depressão. Porque quando a gente pensa em alguém deprimido, pensa em uma pessoa triste. Mas a depressão não tem só a tristeza. A tristeza talvez seja a sua capa, né? Como ela se expressa para o mundo, para as pessoas afora, ou para a própria pessoa. É o que as pessoas enxergam, é a tristeza. E tem várias depressões, quadros depressivos, que nem tristeza tem. Tá? Porque pode ter ansiedade. A maior parte dos deprimidos tem muita ansiedade. Né? É marcante no deprimido a perda do prazer. Prazer, não só sexual, mas prazer das coisas do dia a dia. Né? Então, gostava de estudar, gostava de sair com os amigos. Com a depressão, isso diminui, às vezes ficam até totalmente anulados. É importante e comum na depressão ter-se pensamentos depressivos, pensamentos negativos. Excesso de culpa, achar que tudo que dá errado é culpa da própria pessoa, ter baixa autoestima e até chegar ao ponto de não ter mais esperança de que possa melhorar, né? As coisas possam melhorar. E isso chega a um ponto de gravidade que pode chegar a pensamentos de morte e de suicídio, porque se as coisas estão tão ruins, eu sou tão ruim, eu sou tão incapaz, e eu acho que não vai melhorar, que com todo esse sofrimento é melhor morrer. E se isso fica se repetindo e aprimorando, vai chegar a um ponto de querer realmente desejar o suicídio. Tá? E planejar, e raras vezes, mas assim, de uma forma importante, pode acontecer o suicídio. E aqui dentro, o último sintoma da depressão que eu colocaria dentro dos mentais, que também estaria mais ou menos como se fosse do corpo, né? Que é questões cognitivas, de concentração, raciocínio, memória. Na depressão, essa parte está muito prejudicada. Né? Então, as pessoas não conseguem nem raciocinar, nem prestar atenção, tá? Não conseguem guardar as coisas direito. E, por conta disso, eles não funcionam. Quando tem esse problema muito importante, as pessoas deprimidas ficam mais incapacitadas.
Então, o que incapacita mais não é a tristeza, não é a perda do prazer. O que incapacita mais é ter problemas cognitivos, no sentido de não conseguir raciocinar, não conseguir prestar atenção, não conseguir se lembrar das coisas. Mas tem esse lado que é físico, que afeta o corpo, tá? E que faz parte do quadro da depressão. Problemas de sono. Pode ter muita insônia, né, de todos os tipos, né, dificuldade de pegar no sono, ou tem sono intercortado, no sentido de dormir mal a noite inteira, né? Ou pode ter, até dormir, mas acordar muito cedo, no meio da madrugada, e não conseguir dormir mais, e ficar só com aqueles pensamentos muito ruins, né? Que isso é desesperador para o paciente deprimido. Pode ter problemas de apetite, no sentido de perder o apetite, emagrecer muito, ou, ao contrário, comer demais. Na questão do sono, não só a insônia pode acontecer na depressão, pode ter excesso de sono. Então, tem alguns pacientes que começam a dormir demais, né? Ou então, muita sonolência de dia, e quando vem no fim de semana, dorme o fim de semana inteiro. Tá? Isso é comum, principalmente em adolescentes deprimidos, tá? Que eles acabam dormindo mais do que o normal. E tem a questão do desânimo, cansaço e fraqueza, né, que faz com que as pessoas deprimidas não consigam ir fazer as coisas, não consigam sair para se divertir, não consigam sair para trabalhar, evitem, começam a se isolar das situações sociais, profissionais, etc. E tem alterações várias biológicas na depressão. Eu só vou comentar, por exemplo, das alterações hormonais, são muito frequentes, né? Os hormônios do estresse frequentemente estão muito aumentados num paciente deprimido. Alterações de tireoide acontecem até 30% dos pacientes deprimidos. Né? E tem várias alterações imunológicas que acontecem no paciente deprimido. Então, alguns sistemas, uma parte dos sistemas imunológicos podem estar prejudicados e pode ter mais doenças de várias naturezas, né? E outra parte pode estar hiperativada e causando uma inflamação que ataca o próprio corpo e o próprio cérebro, fazendo uma evolução, né, de piora, tanto do corpo quanto do cérebro. Então, a depressão tem várias formas. Não é só aquela tristeza, né, que está apresentada aqui nessa imagem, mas um quadro melancólico, no sentido de ter um quadro em que a pessoa pode ter perda do sono, perda do apetite, ficar muito lento, perder totalmente a capacidade de sentir prazer nas coisas, né? Que esse é o típico do quadro melancólico. Mas pode ter o quadro que a gente chama de atípico, que parece o inverso. Dorme demais, come demais, né? Assim, até consegue sentir prazer em alguns momentos, mas fica a maior parte do tempo deprimido, né? Isso confunde, porque muitas vezes, se isso acontece em um adolescente, ele consegue ir numa festa e se diverte, né? Mas 80% do seu tempo ele está deprimido, tá? Ele não consegue ir para a escola, vai mal, dorme demais, come demais. E a família não entende, só critica, só pega no pé, né? E ele pode estar no meio de uma depressão e pode estar se culpando ainda mais, porque não está dando conta do que a família pede, do que ele se espera de si mesmo, né? E acaba conjecturando assim, é melhor morrer, porque não estou dando conta. Tá? Tem a depressão bipolar, momentos de muito desânimo com momentos de muita euforia, né? E que a depressão do bipolar é exatamente igual a qualquer depressão unipolar, né? E o problema é que na depressão bipolar o tratamento é diferente, tem que tomar cuidado ao usar um antidepressivo, tá? Porque o antidepressivo pode até piorar a evolução de uma depressão bipolar, então precisa ser bem detectado. E só para apontar um outro tipo bastante comum é a depressão pós-parto, que ocorre em até 10% dos partos, e que o parto é um momento de maior fragilidade para doenças mentais da mulher, tá? Por questões hormonais, as grandes variações hormonais que fragilizam o cérebro de uma parte significativa das mulheres. Tá? Então, para você entender um pouco a fisiopatologia, quer dizer, qual que é a parte biológica da depressão, o que acontece, a gente apresenta aqui
algumas evidências, né, um resumo das evidências, porque já se determinou com bastante clareza que na depressão há um aumento de processos neurodegenerativos, no sentido dos neurônios estarem sendo atacados e estarem sendo assim, prejudicados e começam a ter propensão a se degenerar, né? Nesse sentido, diminuem fatores de proteção neuronais, que são substâncias que deveriam estar dando suporte e fortalecendo a resiliência das células neuronais, e isso está diminuindo na depressão, né? E que isso pode levar a mais morte de neurônios e de glia, que são as outras células que dão apoio no cérebro. É muito marcante as alterações metabólicas, no sentido de ter aumento de peso, aquela barriga de cerveja, com tendência para diabetes, né, com tendência para hipertensão arterial. Esse tipo de quadro está bastante associado com a depressão também. Tá? Então, e a presença de depressão com esse tipo de quadro, né, piora toda a evolução dessas doenças cardiovasculares, né, e que aumenta a mortalidade, etc. Tem as alterações hormonais que eu já comentei. E nas doenças neurodegenerativas, assim, a depressão tem um papel muito importante, porque muitas vezes ele precede quadros de Alzheimer, quadros de Parkinson. Tá? Então, assim, a depressão pode ser um dos quadros iniciais que apontam para um quadro neurodegenerativo dessa natureza. E o ponto que eu acho que mais importante é a questão genética. Assim, por uma parte significativa das depressões, existe uma fragilidade, uma vulnerabilidade que é passada geneticamente. Então, numa mesma família, vários indivíduos podem ter depressão. Isso é uma vulnerabilidade herdada. Tá? Lógico que precisa ter estressores que vão desencadear os quadros depressivos, então precisa ter uma interação entre a parte de genes com os estressores ambientais. Tá? Então, tudo isso, na verdade, né, pode estar correlacionada e assim, centralizada num conceito principal de inflamação. Todos esses pontos, esses elementos podem aumentar o nível de inflamação, tanto sistêmico, quer dizer, o corpo inteiro, quanto cerebral. Tá? E na depressão, cada vez mais está sendo considerada como uma reação, né, cerebral e comportamental, né, de uma inflamação que está acontecendo dentro do cérebro. Tá? Mas uma inflamação que pode ser desencadeada por um estressor externo, uma frustração, né, uma perda, mas pode ser desencadeada por uma medicação que ataca o cérebro e que desencadeia uma depressão. Tá? Pode acontecer por algum problema físico, outro. Um câncer, por exemplo, pode desencadear um quadro depressivo. Um infarto do miocárdio, que produz substâncias inflamatórias, né? A célula morre, né, do coração morre, produz substâncias inflamatórias que circulam e atacam o cérebro, e tem bastante depressão. Tá? Então, a depressão está correlacionada com inflamação. Por isso que é importante vocês terem a noção. A depressão é como se fosse uma inflamação do cérebro. De uma forma muito leiga e muito simplista, né? Teria essa ideia. Tá? E, reforçando, a depressão tem altos custos. Né? Custos na vida doméstica, perdas financeiras pelas pessoas não conseguirem trabalhar. A depressão incapacita, ela não deixa a pessoa trabalhar. Né? E, quando a pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer as suas coisas, vai onerar a família. Então, existe um aumento do esforço familiar ou do grupo social de apoio para cuidar do indivíduo deprimido. Então, vai ter que levar para o médico, às vezes precisa ter alguém cuidando, vai deixar também de trabalhar, ou vai deixar de fazer várias coisas para dar suporte para aquele paciente que está deprimido, que parece um inválido. Você não vê nada machucado, mas a pessoa está lá não conseguindo fazer nada. E a família tem que estar lá ajudando. E tem esse sofrimento pessoal e familiar que não é mensurável. Às vezes você não calcula em reais ou dólares o sofrimento que a depressão causa. Na verdade, eu tenho a opinião de que a depressão ele seria o protótipo do sofrimento. Imagina uma pessoa sofrendo muito. Né? Uma pessoa deprimida é essa pessoa que está sofrendo muito. Tá? E a depressão, sendo uma doença, ela incapacita.
e gera esse estigma de ser inválido. Ao ser incapacitado, ele é inválido. Então, imagina um aluno de medicina que está deprimido e não consegue ir para a aula. Ele se sente inválido. As pessoas próximas acham que ele é um inválido. Tá? Então, isso é um estigma. Pode até conseguir ir, mas fica ineficiente. Então, se é ineficiente, ele não é útil. Então, ele passa a ser um inútil. Tem o estigma de ser um inútil. A questão da dependência. Se ele está com problemas de saúde, se ele não está conseguindo fazer as coisas direito, ele precisa da ajuda das pessoas. E isso gera uma sensação de que eu estou dependente da minha família, dos meus amigos. Né? E estar dependente pode ter essa visão de que você é preguiçoso, né? Ou você é dependente, você é inseguro. Tá? O deprimido, com todas as condições, né, de baixa autoestima, tudo, ele quer evitar as outras pessoas, porque ele acha que vai incomodar, vai atrapalhar, né? Então ele acaba se isolando muito. E nesse sentido, ao se isolar, recusa convites para ir para festas, recusa convite para fazer atividades novas, até questões acadêmicas, e passa a ser uma pessoa difícil, né? Às vezes até desagradável. Então o deprimido se passa por um desagradável, né? E ele acaba reforçando essa imagem ao recusar sistematicamente os convites, etc. E tem a questão do suicídio, né, que dá sempre uma pessoa suicida, parece uma pessoa descontrolada. E, muitas vezes, a sociedade coloca o suicida como culpado. Então, se você tentar o suicídio e sobreviver, você pode ser processado porque você tentou se matar, porque é uma tentativa de homicídio, a si mesmo. Então, legalmente, tem essa característica. Várias religiões colocam que o suicídio, né, desmerece os valores religiosos. Você não pode ser enterrado, né, num cemitério judaico, se você se mata. Tá? Então, existe essa questão do suicídio gerar culpa no indivíduo que se suicida. E tem a família do suicida, quer dizer, o indivíduo se matou. Né? O que acontece com a família? Ele fica nessa situação totalmente ambígua, né? Porque ele sofre com a perda dessa pessoa, mas, ao mesmo tempo, tem uma raiva enorme. Por que ele se matou? Você não pensou na gente, no nosso sofrimento? E você tem raiva, né, porque ele se matou. Ao mesmo tempo que você está sofrendo porque ele se matou. Tá? E a pessoa, a família, os pais, irmãos, filhos, vão levar isso para o resto da vida. Isso marca para o resto da vida. Tá? Então, e quando um suicida se sobrevive, né, vai ter a tarja de louco, porque só louco vai tentar se matar. Então, vocês vejam o peso enorme que uma pessoa com depressão, com a questão do suicídio, né, pode carregar, né, por conta de todos esses elementos que vocês entendem que correm como valores e conceitos na nossa sociedade. E tem outras questões em relação aos custos. Né? Tem a questão do absenteísmo, né? Quer dizer, alunos deprimidos que faltam nas atividades acadêmicas. Em média, um paciente deprimido, né, ele fica totalmente incapacitado 35 dias por ano. Então, mais de um mês por ano, em média, ele fica incapacitado, quem tem depressão. Mas tem a questão do presenteísmo, né? Diminuição da produtividade dos indivíduos deprimidos que conseguem participar das atividades acadêmicas. Então, ele vai para a aula, mas não consegue aproveitar, né? E parece ineficiente perante os professores, perante os alunos, etc. E pode-se considerar que cerca de 80% do prejuízo pode ser atribuído à depressão, quando uma pessoa está com essa questão de ineficiência durante a sua atividade. Tá? E tem essa questão de depressão e saúde. A depressão ela está associada com maior mortalidade em pós-infarto do miocárdio, após cateterismo cardíaco. Então, se você tiver depressão e teve um infarto, sua chance de morrer é muito maior. Tá? Acidente vascular cerebral, todas as doenças mais graves, se você tiver uma depressão, você tem uma chance maior de morrer e tem pior qualidade de vida. Vocês terem uma ideia, um estudo mais antigo, né, mostrou
que se você tiver uma doença com grave risco à vida, que entra no pronto-socorro, um infarto, uma embolia pulmonar, uma hemorragia gástrica alta, que pode ser muito grave, né? Metade dos deprimidos morrem. Se não tiver depressão, só 10% morrem. Então, o quanto que ter depressão aumenta a mortalidade. Tá? Então, depressão não é só preguiça ou fraqueza, falta de caráter. Né? Depressão é doença e está marcado nessa questão até da maior mortalidade. A questão do suicídio, eu vou passar bem rápido, né? Basicamente, a depressão assim, é um dos principais elementos, transtornos de humor em geral, o principal diagnóstico associado com suicídio, junto com as doenças por uso de substâncias. A slide desconfigurou um pouco, né? Então aqui seria mais transtornos de humor, depressão e uso de substâncias, e o resto tem um papel menor. Uma informação importante, né? Mais de 90% dos suicidas, os que se mataram mesmo, tinham algum problema psiquiátrico. Tá? Então, suicídio também deve ser considerado uma condição médica. Assim, tem alguma doença psiquiátrica que pode ser tratada e pode ser evitado esse suicídio. Okay? Então, é em cima disso que a OMS trabalha essa questão do suicídio como algo que pode ser prevenido. E a depressão tem tratamento. Antidepressivos podem funcionar bem em vários pacientes deprimidos, né? Tem algumas medicações que são neuroprotetoras, principalmente que a gente chama de estabilizadores de humor, que a gente usa em transtorno bipolar, né? E mais alguns outros tratamentos que são mais neuroprotetoras, que podem funcionar na depressão. Tem tratamentos que não usam fármacos, né? Por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que seria o antigo eletrochoque, que agora tem o tratamento com anestesia, com todo um padrão de segurança, que é extremamente eficaz para a depressão e é super indicado em pacientes suicidas, porque ele tem uma ação muito rápida, é muito eficiente e é bastante seguro. Tá? A estimulação magnética transcraniana ou estimulação elétrica de corrente contínua, que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, são formas de estimular o cérebro e que pode melhorar quadros de depressão. Né? E tem várias novas possibilidades para o futuro. Então, a depressão tem tratamento, apesar da depressão ser muito heterogênea, várias causas possíveis, vários quadros diferentes, né? Dá para tratar e dá para melhorar bastante. Né? Então, o que eu, como pessoa, como parente, posso fazer para ajudar uma pessoa com depressão, né? Ou com ideação suicida? Né? Então, acho que é uma coisa difícil, porque, na verdade, o deprimido, ou até uma coisa engraçada, porque entre familiares, às vezes, cria-se um processo de incomunicabilidade. É difícil de falar certas coisas, né? É difícil de falar certas coisas íntimas, né? Para o pai, para a mãe, né? No sentido do filho. Assim, então, tem uma certa dificuldade de comunicação. Pra vocês terem uma ideia, assim, eu sabia que minha irmã tinha depressão, né? Eu falava um pouco para ela isso, né? Mas, assim, demorou muitos anos para ela chegar e falar para mim: eu estou muito mal, estou pensando em me matar. Eu não conseguia comunicar com ela. E ela não conseguia se comunicar comigo. Era minha irmã. Tá? Então, isso é um problema que você acha assim: não, eu conheço meu filho, mas tem coisas que não se comunicam. E a gente precisa quebrar essa dificuldade. Tá? Uma coisa importante: cada pessoa ou cada família tem suas particularidades. Então, tem famílias que a comunicação é totalmente aberta, totalmente tranquila. Tem famílias que acham-se que tem essa comunicação aberta e não se tem. Tá? E tem famílias que a comunicação é difícil por natureza, todo mundo reconhece que tem dificuldade mesmo. Então, as famílias são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, o que eu vou falar agora pode parecer para muitos de vocês algo bastante óbvio, né? Ou algo bastante intuitivo. Mas, às vezes, pode ajudar outras pessoas em que essa questão da incomunicabilidade é uma coisa importante. Tá? Então, um dos fatores principais para melhorar a depressão e dar mais chance para o suicídio, para evitar o suicídio, é o suporte social. Né?
Então, ter um suporte social da família, de amigos, de colegas, é um fator de proteção para suicídio e um fator de proteção para uma boa evolução na depressão, né? E esse suporte social implica em poder falar sobre os problemas, né? Porque falar do dia a dia é fácil, né? Mas falar dos problemas, muitas vezes, é difícil. Para não incomodar o pai, né? Eu estou com um monte de problema, mas por que ele precisa ficar preocupado? Fazendo minha mãe ficar assustada? Não precisa, né? Então não se fala. E suporte social também implica em ter prontidão para ajudar, né? Porque o filho pode falar assim, estou com umas dificuldades e tal. Ah, filho, pô, estou ocupado. Podemos conversar daqui a 2 semanas, quando voltar de uma atividade, não sei o quê, ou, sabe, porque eu não estou pronto para ajudar. Tá? Nesse sentido, quando alguém pede ajuda e você não está pronto para ajudar, a pessoa se sente rejeitada, tá? E não pede mais. Tá? Então, como falar? Pensando no aluno de medicina, né? Eles são adultos, certo? Mais ou menos, né? Porque eles são imaturos, são muito jovens. Mas você vai chamar seu filho, aluno de medicina, imaturo? Não vai dar, entendeu? Eles não vão aceitar. Só que essa é a verdade, tá? Então, quando vem, por exemplo, um exemplo, o pai, né? O pai chega e fala assim, eu quero falar com você, né? De alguma coisa mais importante, né? Que o aluno, o jovem, acha que... Qual é a impressão que ele tem quando o pai chega e fala assim, eu quero falar com você? Ele acha que o pai está achando que ele é imaturo. Porque falar uma coisa mais pesada, uma coisa mais difícil. Você é uma criança. Estou aqui, pai, falando com uma criança. Então, ele já se fecha e não quer falar. Tá? Ele fala, tá tudo bem, tudo tranquilo, ok. Entendeu? Não, imagina, não está acontecendo nada comigo, está tudo certo. Né? Essa é a reação mais comum. Por isso que quando o indivíduo tenta se matar, é um susto. Porque ele não falou nada. Né? Porque quando você vai tentar falar alguma coisa, né? Não quero, né? É meu pai, vai me impressionar, minha mãe vai me impressionar, é complicado. Tá? Então, como a gente consegue enfrentar isso? Né? Escolher um bom momento, né? Para poder falar com seu filho, sua filha. Né? Só que assim, aí eu vou colocar de novo o exemplo da minha irmã. Né? Eu estava esperando um bom momento. Levou anos. Esse bom momento, eu tive sorte, porque o bom momento, ela veio me procurar, né? E não aconteceu dela tentar se matar. Tá? Então eu tive sorte. Porque muita gente, se você escolhe um bom momento, ele não acontece, e a pessoa se mata. Tá? Então, na verdade, não é só escolher um bom momento, é criar um bom momento. Você ser proativamente, procurar a pessoa, né? Falar com a pessoa. Eu quero falar com você. Não no corredor, não em outras situações. Assim, porque naquele 13 Reasons Why, né? Você vê, você sabe esse seriado, né? Do suicida, né? Da menina suicida, tudo. Em vários momentos, a mãe se prontifica a ajudar a filha, mas sempre, sabe, de corredor, assim, está indo para a festa, entendeu? Está indo para a escola. Ela vai falar, lógico, não precisa, está tudo bem. E ela lá, morrendo de angústias e sofrimentos, precisando de ajuda. Quando ela pede ajuda, a mãe não estava disponível. Tá? Então, essa desincronia é muito complicada. Por isso que é bom criar um momento bom, né? Que é, vamos conversar, temos essa hora para conversar sobre os problemas. Tá? Aí, ele escapa, acaba falando. Tá? E falar o quê? Né? Eu soube que tem pessoas que estão se matando, tentando se matar na faculdade de medicina. Né? Então, precisa colocar. Eu soube que tem algum tipo de problema acontecendo, mas como é que você pode... Quais são as atitudes que você faz? Né? É mais comum de um pai ou de uma mãe, mas principalmente de um pai, né? Você deve fazer isso, você precisa fazer aquilo, né? É uma coisa impositiva. Você precisa ouvir meus conselhos. Né? Que sempre para a criança,
o adolescente imaturo, o seu filho aluno de medicina, soa como cobrança. É a mensagem dos pais de não me desaponte. Se vocês têm essa postura, chegando falando desse jeito, né, o que ele vai sentir isso? Né? Estou sendo cobrado, não fala nada. Né? Então, é complicada essa postura. Qual que eu sugiro como uma postura alternativa? Né? Perguntar, o que você sabe sobre o assunto? Né? O que você sabe sobre essa questão do suicídio? Né? O que você pensa sobre essa questão do suicídio? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Então, na verdade, não é uma atitude de cobrança, mas uma atitude de ouvir e apoiar. Tá? Então, e é um jeito, quer dizer, só mudar o tipo de pergunta. Tá? Não é uma coisa tão complicada. Mas parece que na nossa vida isso não acontece. As coisas não dão certo, né? Muitas vezes, né, a gente não consegue falar com nossos filhos, os filhos não conseguem falar com a gente. Às vezes é só uma mudança de postura, de como falar. E aí o seu filho, sua filha fala, tá tudo bem. Falhas e erros são secretos. Você não fica falando, eu tirei uma nota baixa. Você não fica falando, eu faltei várias aulas. Para quê? Para preocupar os pais? Tá? Então, muitas vezes, numa conversa dessas, as coisas não aparecem. Por isso que é importante ressaltar na questão do eu soube. Porque eu soube, quer dizer, eu tenho a informação. Você sabe que em qualquer nível, em qualquer trabalho, em corporação, com colegas, na área acadêmica, se você tiver mais informações, você consegue enfrentar melhor os problemas. Então, você precisa ter mais informações sobre o que está acontecendo com seu filho. Então, por isso que você precisa buscar essas informações com os colegas dos seus filhos, até com os professores, até com a faculdade, tá? Para tentar entender se o que ele está colocando que é realmente ele está bem, realmente ele está bem. Tá? E o que mais eu posso fazer? Né? Acompanhar o desempenho acadêmico, extra-acadêmico, nesse sentido de, ele pode estar tirando notas boas, mas ele está comprometido em várias coisas, em pesquisas, em ligas, tudo, e ele abandona tudo. Alguma coisa está acontecendo. Tá? Relacionamentos. Pode estar indo bem na faculdade, em tudo, mas está se isolando. Tinha uma namorada que ele amava, desistiu do nada. Tá? E é muito importante checar o uso de drogas, mas checar sem criticar de cara. Você está usando álcool? Você está usando maconha? Não criticar, só perguntar. Né? E se tiver um uso, fala assim, não, você sabe que não é legal, né, tudo. Se precisar de ajuda, se quiser se tratar, eu dou o maior apoio. Tá? Sempre dê apoio, mas não critique direto. Tá? Isso é uma coisa importante. Né? Se tiver evidência de depressão ou ansiedade, se vocês perceberem seu filho, sua filha estão com sintomas depressivos, estão com sinais de depressão, apoie o tratamento, ajuda eles, fala, vamos levar para o médico, vamos levar para o psicólogo, tá? Dá o suporte. Então, qualquer problema, qualquer dúvida, a gente vai estar aqui para conversar, e tem meu e-mail também, se vocês quiserem, particularmente, não tem problema nenhum, estou à disposição. Obrigado.